Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, do canal Paulo Andrade Castro. Gente, ó, nós temos aí reportagem, né, do UOL dando conta que o presidente do TRF4 alerta STF, né, sobre ameaças, ok? Bom pessoal, primeiro que esse tipo de informação é fake news. Por que é fake news? Porque é o seguinte, se o cara alerta sobre ameaça, o que ele tem que fazer é publicar essas ameaças. Por quê? Porque assim todos vamos ter condição de correr atrás para ver a origem. Quando ele cita essas ameaças e não as liberam, ele simplesmente deixa no ar que essas ameaças partem de nós que estamos defendendo nossa democracia e defendendo o ex-presidente Lula. Por quê? Porque na prática o Lula é o grande prejudicado dessa condenação infundada, tá certo? Então quando ele deixa isso no ar, ele já deixa margem para que se pense dessa maneira, certo? E aí pessoal, nós temos que lembrar o seguinte ao presidente do TRF4, ele não é nada confiável, né? Uma pessoa que, pra gente, é um cidadão que desmoraliza o judiciário, entendeu? Não tem porquê a gente confiar e acreditar nesse cidadão, tá? Ele é fascista, ele faz parte do grupo de fascista. Porque, gente, fascista é toda e qualquer pessoa que age mais levando em consideração os próprios desejos do que a realidade. Quando esse cidadão, gente, ó, pense um pouco comigo, quando esse cidadão disse com todas as letras que a sentença do juiz Moro era tecnicamente irretocável, e aí o jornalista pergunta para o mesmo, o senhor leu? Ele diz, não, acabou. Ali ele deixou de ser um juiz e passou a ser parte de um processo fascista, tá certo? Depois o que a gente descobre? Que a chefe de gabinete do cidadão aí, que é por quem passa tudo que tem que chegar a ele, faz campanha no Face, nas redes sociais, pela prisão de um inocente. Então, só tomando como base essas informações, já se percebe quem deveria ser preso, né? Já se percebe quem deveria ser preso, tá certo? Então, esse presidente do TRF4 pode tirar o cavalinho da chuva. Seu blá 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 não vai dizer nada pra gente. Apresenta as provas que a gente vai investigar e muito provavelmente a gente vai descobrir que isso é gente de vocês aí. Ou de vocês do TRF4, ou de vocês fora, fascista como vocês. Que dá tudo no mesmo. Tá certo? Então pode parar com blá blá blá. Tá certo? Que isso não vai nos deter, que isso não vai impedir que a gente vá a Porto Alegre, que isso não vai impedir que a gente faça, que se cumpra a nossa Constituição. Doa quem doer, tá certo? Nossa Constituição é para ser respeitada e ela nos dá esse poder, ela não lhe dá o poder de agir de forma parcial, e você faz. Então esse é o primeiro ponto, gente. Qual é o segundo ponto? Pessoal, eu quero, de uma vez por todas, vejam vocês, ó, esse processo contra o Lula, ele é tão criminoso, ele é tão canalha, que, mesmo se a gente esquecer quase tudo que a defesa fez, a gente pode agora, a 10 dias do julgamento de segunda instância, gente, pasme, provar a inocência do Lula, utilizando-se da própria justiça brasileira, gente. É mole uma coisa dessa? Vamos entender? Vai. Ó, esse processo começou com uns aloprados em São Paulo, que muito provavelmente eram pessoas ligadas ou são ao governo do PSDB. Eles tentaram fazer as pessoas acreditarem que o Lula estava envolvido em um esquema de corrupção, junto com Vacari e mais algumas pessoas. Vacari, à época, era presidente da Bancop, certo? Eles se juntaram, fizeram um monte de besteira e apresentaram uma denúncia contra o ex-presidente Lula, o Vacari, a saudosa Dona Marisa e mais 9 pessoas. Essa denúncia chegou
a um juízo de São Paulo, certo? Esse juízo analisou, percebeu que não havia nada que justificasse a mesma, mas, à época, a imprensa estava muito ativa, tá certo? Porque naquela época ainda se imaginava que o PT era o grande vilão da história, pasme. Ela analisou aquilo ali, para simplesmente não extinguir a ação, ela se valeu do seguinte: ó, parece que isso aqui tem relação com a Petrobras, vou mandar para Curitiba para o juiz Sérgio Moro. Mandou o processo para Curitiba. O Deus Sérgio Moro pegou o processo, certo? Das 12 pessoas, escolheu a saudosa Dona Marisa e o ex-presidente Lula para ficar de presente e devolveu para São Paulo o processo com as outras 10 pessoas. Em São Paulo, o processo continuou o trâmite legal. O que é que aconteceu com esse processo em São Paulo? A juíza percebeu que era uma denúncia aloprada, inocentou todo mundo, inocentou o Facada, inocentou todo mundo. Os 10 que voltou, ela inocentou. O juiz Sérgio Moro, no mesmo caso, vejam vocês, o mesmo caso, tá? Resolveu condenar o ex-presidente Lula e só não condenou a saudosa Dona Marisa, vamos ser, né? Lembrando que ele inocentou a mulher do Eduardo Cunha, que isso já é motivo, gente, para a gente ter um escárnio por esse cara. Assim, é algo que dá nojo, né? Vamos ser bem honestos, por mais que a gente queira manter o nível, é algo assim nojento, você tá me entendendo? A cidadã gastou 1 milhão e tanto lá, mas ele não viu nada, não condenou a saudosa Dona Marisa porque ela veio a falecer, certo? Mas assim mesmo já desrespeitou o STF, o Código Penal em relação a ex-primeira-dama, que isso não é o momento, eu não vou falar sobre isso agora, certo? Manteve a condenação. Pois bem, na época da condenação, 10 dias antes, a defesa do ex-presidente Lula apresentou documentos que mostravam a OAS utilizando este triplex, que o juiz Sérgio Moro afirma que é do Lula, como garantia de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Ou seja, a OAS recebeu uma grana da Caixa e deu como garantia o tal triplex. A defesa do Lula trouxe esse documento, apresentou ao juízo de Curitiba. O juízo de Curitiba simplesmente ignorou. Condenou o ex-presidente Lula e tocou. O tempo foi passando. Quando a defesa do ex-presidente Lula recorria, o juiz dava uma resposta para cada coisa, certo? Inclusive, uma das respostas dele anula todo o processo, que é quando ele diz que não disse em nenhum momento que tinha dinheiro da Petrobras na compra do triplex, porque aí, se não tinha dinheiro da Petrobras, o caso teria que ficar em São Paulo e não ir para Curitiba, tá certo? Mas ele resolveu passar por cima de todo mundo, passar por cima da lei, esculhambou o STF, esculhambou o Código Penal, pisou em todo mundo, com a ajuda do TRF4, é bom que se diga, com a ajuda do Gebran e desse presidente do TRF4, é bom que a gente diga isso, tá? É bom que a gente deixe isso bem claro. Tocou o processo. Agora, gente, há 10, 11 dias do julgamento, lá no dia 24, pasme, gente, veio a desmoralização total. Agora, o juízo de Brasília simplesmente acaba de penorar esse famoso triplex em favor dos credores da OAS. Agora eu pergunto a você uma coisa: se esse triplex fosse do Lula, como explicar um juízo de Brasília penorá-lo a favor de credores da OAS? Vocês sabem o que é que significa isso? Significa o seguinte: para esse juízo de Brasília ter feito isso, ele tem provas cabais que esse triplex é da OAS, gente. Então o Lula está sendo condenado por um triplex que é da OAS e que o juízo de Brasília acaba de penorar. Isso, gente, é inacreditável. Isso a gente tem que divulgar para o mundo. Isso, a defesa do Lula com certeza vai levar à ONU. Muito provavelmente, a defesa do Lula vai entrar no TRF4 para anular o julgamento. Porque, vejam bem, primeiro houve o embate, juízo de Curitiba, juízo de São Paulo. Juízo de São Paulo disse uma coisa, juízo de Curitiba manteve a convicção dele, né? Porque ele tem convicção, vamos ser bem honestos, né?
Agora, gente, o juízo de Brasília vem e dá um golpe mortal no juízo de Curitiba. Opa, pera aí, esse triplex aqui, ó, é da OAS. Muito provavelmente esse juízo de Brasília é do bem, porque se ele fosse do mal, ele não tomaria uma decisão dessa, que ele saberia que ele afetaria o juízo de Curitiba. Tá certo? Em cheio. Então ele não tomaria essa decisão. Se esse juízo de Brasília tomou, é porque é do bem. E não quis deixar sem alertar para o seguinte, ó, vocês vão condenar o cara? Condena, mas o triplex não está no nome dele. Vocês entenderam, gente? Precisa desenhar. Eu até aceito que você queira um outro candidato eleito, gente. Agora, querer o cara condenado sem o cara ser culpado é doente, ou vocês são criminosos também. Para com isso, para com esse negócio de deixar o ódio de vocês ser maior do que os princípios de vocês. Vocês não podem esquecer, o ladrão só rouba porque ele deixa o desejo dele ser maior do que os princípios. O cara que estrupa só estrupa porque ele deixa o desejo dele ser maior do que os princípios. Um juiz só comete crime contra um réu porque ele deixa o desejo dele ser maior do que os princípios de que a lei, o que é pior. E um presidente de um tribunal de segunda instância só dá uma declaração daquela porque ele deixa o desejo dele ser maior do que os princípios dele. Isso é básico. Isso é básico. Então, presidente, não vem com blá 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 não. Quer condenar sem prova? Condena, mas vocês estão plantando, vocês têm que colher. Não vem achar que vocês vão plantar e vão ficar sem colher não. Mas a gente, diferentemente do grupo de vocês que são fascistas, usam violência, nós vamos usar a lei. Nós vamos usar a lei e a não violência. Mas que vocês vão ter sossego? Ah, isso não vão mesmo. Isso não vão mesmo. Vão ser chamados de fascista. Em todo lugar que tiver vai ter gente chamando vocês de fascista, mostrando ao mundo os criminosos que vocês são. Até a gente conseguir, por meio da lei, dar um jeito de mandar vocês para a cadeia. Por todos os crimes que vocês vêm cometendo. Tá certo? Então, blá 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 não vai resolver nada. Você pode fazer blá 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 o quanto você quiser. Tá certo? E apresenta as provas que a gente vai correr atrás e prova que tem gente de vocês envolvido nessas ameaças aí. Apresenta as provas. Tá bom? Apresenta as provas. Então, gente, ó, vocês entenderam, pessoal, porque não dá pra gente permitir? Não dá, gente. Vocês podem... Não dá. É muito canalha tudo. É muito canalha. Vocês estão me entendendo? É muito canalha, beleza? Então, ó, se inscreva no canal, aperta no sininho. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O YouTube é quase uma TV aberta. Qual o papel de vocês que querem o bem do país? Abra um canal no YouTube, se inscreve nos canais de mídia alternativa. Porque quando você vem aqui, se inscreve, recebe a notificação e visualiza o vídeo, mesmo que seja um assunto que você já esteja cansado de ouvir, porque como vocês fazem parte das mesmas redes sociais, esses assuntos chegam primeiro a vocês. Não esquece de vir e assistir um pouco. Por quê? Porque nós precisamos ter visualizações para o YouTube jogar no topo. Quando o YouTube jogar no topo, muita gente que não tem nada a ver com a esquerda, mas que é do bem, vai ver. Ela vai ter essa informação. O problema é que vocês estão se preocupando em só vocês terem essa informação. Por isso que muitas vezes vocês nem vêm no canal. Tá certo? Só que é o seguinte, só a gente não é o suficiente para a gente vencer esses fascistas. A gente precisa de mais gente do nosso lado. E o jeito de você ajudar nisso é se inscrevendo no canal. Vem, assiste 2, 4, 5, 6 segundos. Já sabe do que se trata? Comenta, compartilha nas redes sociais. A gente precisa que as pessoas saibam disso. Nós temos que aproveitar essa ferramenta, que é quase uma TV, para desmoralizar essa mídia fascista que está aí. E a gente só vai conseguir fazer isso, gente, com vocês. Sem vocês não dá. É isso que... muita gente da minha rede social fica perguntando, pô, Paulo, mas você deixou um pouco o Face. Claro, gente, porque aí eu sei que eu tenho vocês, tudo que eu publicar vai girar em torno de vocês, mas muito do que eu publico vocês já sabem. Nós temos que mandar essa informação para caras que não estão nas nossas redes sociais. E aí eu preciso de vocês. Vocês estão... Não só eu, vejam bem, em todos os canais de mídia alternativa que defendem o país. Tem vários, gente, tem vários. Depois eu vou fazer
algum material para pôr no Face só com o nome dos canais, tá certo? Beleza? Então se inscreve no canal, ajuda a gente, tá bom? Abração, gente. Falou, tchau!